Bem-vindo no canal. Hoje eu vou explicar para vocês o custo que tem o inventário para você. Isso aqui, levando em consideração o inventário extrajudicial, porque o judicial ainda pode ter outros custos que não vai estar elencado aqui nesse painel. Eu vou iniciar falando sobre o custo de um inventário constando apenas um único imóvel com valor de R$1 milhão. Então esse imóvel com valor de R$1 milhão deixado pela família vai entrar no inventário extrajudicial, ou seja, aquele feito no cartório. Tá? Então, o inventário desse imóvel, você vai ter um custo com o advogado de 6 a 10. Tá? Isso de 6 a 10, colocando ali o mínimo ali da tabela de honorários que o advogado tem ali para poder cobrar. Então, ou seja, o imóvel com 1 milhão, 6 a 10, você vai pagar ali até R$100 mil de custo nesse inventário, tá? Para advogado. Agora vamos partir aqui para a parte de escrituração, ou seja, a parte de custos e emolumentos. Esses valores são pagos diretamente lá para o cartório. Esses valores eles variam ali, eu coloquei aqui 4%, mas eles podem começar ali em 2% até 4%, tá? Então depende do estado, depende do que você vai fazer, ali depende do cartório da sua região, da onde você está localizado, onde está localizado esse imóvel e quais os atos que vão ser praticados dentro desse inventário, porque esse custo aqui pode até se elevar. Tá bom? Ainda mais levando em consideração que tem outras possibilidades, como o usufruto, que às vezes é possível dentro do próprio inventário instituir o usufruto para um dos cônjuges ali que ficam sobreviventes. Então tem um custo mais elevado ainda, ultrapassando essa porcentagem aqui de 4%. Então vamos lá, 4%, levando por base 4%, custo do inventário com 1 milhão, podendo aqui R$40 mil, né, desse inventário. R$40 mil, esse aqui é muito importante, vocês vão entender no final, isso aqui eu vou falar no final para vocês, pode ver que tem um custo muito mais elevado, chegando a 20% desse R$1 milhão. Vamos falar para vocês aqui no final, tá? Partindo agora para o imposto. A depender do estado que você está e ou que o imóvel está localizado, né, você pode fazer o inventário extrajudicial em qualquer ou cartório de sua escolha, né? Você pode fazer num cartório. Vamos supor que você está localizado em São Paulo e quer fazer um inventário no cartório tabelionato de notas lá da Bahia. Ah, mas eu não posso. Pode, é permitido por lei. Você pode escolher o cartório, o tabelionato que você quer fazer o inventário. Então, por isso que eu coloquei aqui de 4 a 8. A depender da escolha da família, de onde vai ser processado esse inventário, ele vai ter um custo ali de 4 a 8% do inventário. Então, ou seja, né, colocando aqui esse mesmo imóvel, você vai ter um custo aqui de 4 a 8, podendo chegar aqui a 80 mil de custo. Só levando em consideração esses custos, né, 100 mil de advogado, 40 mil de escritura, 4 a 8% de imposto, ITCMD, totalizando aqui 220 mil só falando desses custos que são obrigatórios e não tem como evitá-los, tá? Agora vamos pensar, 220 mil, uma família que deixou apenas um único imóvel, será que ela deixou dinheiro para essa família poder fazer o inventário? Se ela não deixou dinheiro para essa família poder fazer o inventário, essa família vai precisar fazer o quê? Para poder fazer o inventário, partilha ali, todo mundo poder receber os seus quinhões. Vai ter que vender esse imóvel. Agora você pensa comigo, vamos supor que esse imóvel é o imóvel da família, já está ali em gerações e gerações, as pessoas não querem vender. Eles vão ter que levantar e tirar do próprio bolso esse custo, ou seja, 220 mil que vai sair ali do bolso dos herdeiros para poder fazer esse inventário. Não é nada, não me parece nada justo, né? E a lei fala que o próprio espólio é quem custeia, né, esse custo de inventário. Então, não me parece justo que os herdeiros retirem do próprio bolso esses 220 mil para poder custear ali o processamento do inventário do imóvel deixado pelo falecido. Levando em consideração esse questionamento que eu fiz, que os herdeiros podem tirar o dinheiro do próprio bolso para custear, isso pode ser levado para o inventário, abatimento, recebimento lá, com a parte do quinhão, né, ser diferenciado, mas isso é um caso à parte, tem que ser levado em consideração lá também dentro do inventário, na questão da partilha, mas isso, você contratando um advogado, né, e o advogado tendo expertise, ele vai te orientar certinho como que você coloca isso dentro de uma escritura, né, para poder fazer a questão dos custos, para poder ficar ali proporcional para cada herdeiro, não ser mais custoso para um, menos para outro, né, e aí
conseguir prosseguir com esse inventário da melhor forma possível. Agora vamos para o último custo, né, que é esse custo de 20% que tem do inventário, levando em consideração que essa família não terá esses 220 mil reais para custear esse inventário. Então, bora lá. Né? Esse custo aqui, o que se refere? Eu coloquei aqui uma casinha, dinheiro e uma pessoinha. Ou seja, vai precisar de alguém para poder vender esse imóvel e esse alguém é um corretor. Todos nós sabemos que o corretor cobra ali, em regra, 6% da venda do imóvel para poder fazer essa transação. Então, ali vai custar para você 6%. Mas você precisa fazer o inventário logo. A gente sabe que temos 60 dias para fazer o processamento ali, o pagamento do imposto, que é 80 mil reais. Então, para você fazer essa venda desse imóvel, você vai precisar de alguém habilitado, você vai precisar de preço atrativo para poder fazer essa venda. Senão você não vai conseguir fazer essa venda. Então, o que você vai precisar fazer? Reduzir o custo desse imóvel para que ele seja vendido logo. Então, você já não vai conseguir mais esse 1 milhão de reais aqui pela venda do imóvel. Você vai precisar depreciar. Vamos supor que você depreciasse 10%. Esse imóvel de 1 milhão já não valeria mais 1 milhão de reais, né, dentro do inventário, já estaria valendo 900 mil reais. Eu coloquei aqui até 20 porque eu coloco ali uma depreciação de 10 a 15% desse imóvel ali de depreciação, podendo chegar só de depreciação 20% para que a venda possa acontecer logo, né, e ache ali um comprador interessado, visto a redução do valor desse imóvel. Então, podendo até ultrapassar 20%. Eu coloquei ali uma depreciação de 15% do imóvel, mais 6% do corretor, 21%, mas eu preferi arredondar para 20%. Então, 20% da venda, né? Vamos supor que fosse 1 milhão, vou pegar para poder ficar fácil as contas, 1 milhão de reais, 20%, 200 mil reais de custo aqui na questão da depreciação e venda. Né? Então, 200 mil reais. Aquele custo de 220 que eu tinha falado anteriormente, para mim, já é um absurdo, já é um valor muito elevado, né, para poder se custear ali um inventário de um único imóvel. Mas se 220 já é caro, imagina agora com mais 200 mil reais. 420 mil reais é o custo que vai ter para se processar todo esse inventário. Né? Então, 220 mil na questão inicial, tendo o valor 220 mil, paga-se os 220 mil, processa, não tem esse custo. Não tendo o valor, precisará vender o imóvel e aí sim aumenta o custo do inventário, podendo ali chegar a 420 mil e ir subindo, tá? Subindo, até porque reduzindo aqui é custo, reduz o valor recebido pelos herdeiros, e ainda assim vai reduzindo aqui e aumentando os custos de pagamento. Então, essa família que ali morava num imóvel, numa região que é considerada nobre, com um imóvel de 1 milhão de reais, vai ter que ali receber 500 mil reais, ou 600 mil reais ali dessa herança, né? Reduzindo a sua classe social, tendo que morar num imóvel aonde vai ter que comprar ainda, vamos supor que vai ter que comprar um imóvel de 600 mil reais, isso considerando que vai ficar um herdeiro e comprar um imóvel. Mas vamos supor que deixou mais de um herdeiro, 2 herdeiros, colocando aqui no caso 2 herdeiros, e sobrou ali para essa família 600 mil reais. Para cada um vai sobrar 300 mil reais. Eles vão conseguir no máximo comprar um apartamento apertadinho, 37 metros quadrados, numa região, né, pouco considerada nobre, né? Não é nada fechatório nem nada, mas é uma redução muito significativa de um imóvel de 1 milhão para um apartamento de 300 mil reais. Isso tudo, né, que eu comentei, essa questão dos custos, questão dos cálculos, há uma forma de se evitar. Como que eu evito isso, Patrick? Olha, quando isso já aconteceu o evento morte, infelizmente, meus sentimentos, não tem como evitar mais. Vocês vão precisar fazer o processamento do inventário, passar por toda essa burocracia, esses custos. Infelizmente, vocês precisam prosseguir por esse caminho, por essa via, não tem o que fazer. Tá? Mas para você que está assistindo e pensando no futuro da sua família, pensando no futuro dos seus filhos, né, já levando em consideração essa questão da redução da classe social, isso pode ser evitado de que forma? Através de um planejamento
patrimonial da família. Ou seja, você vai retirar o imóvel que vai ser objeto de sucessão lá na frente, vai retirar da pessoa física, vai ingressar com esse imóvel numa pessoa jurídica. A partir desse momento, esse imóvel deixa de ser pertencente a uma pessoa física que passa pelo inventário. E lá dentro dessa pessoa jurídica que vai ser constituída ali o planejamento, utilizando do mecanismo de empresas, você pode utilizar do mecanismo e evitar todos esses custos aqui. Todos, de verdade, né? Todas essas porcentagens aqui é zero. Zero, tá? Todas essas porcentagens aqui são zero. Isso mesmo, zero. E já fazendo o quê? Evitando a sucessão, ou seja, já transferindo em vida todo esse patrimônio para os herdeiros. E transferindo todo esse patrimônio para os herdeiros, não há sucessão. Isso é dentro da pessoa jurídica, tá bom? Isso você vai fazer lá dentro da pessoa jurídica, não há uma sucessão posterior a isso, mas falar, pode haver inventário. Não, não pode haver. Se feito de forma corretamente, desde que você contrate pessoas, né, habilitadas para que faça todo esse planejamento para você, isso é evitado de fato. Não tem custo, não tem nada após a morte, tá bom? Isso é feito através do planejamento familiar. E aí você consegue fazer, além de tudo isso, ter uma proteção desse patrimônio, né? Ele consegue ficar protegido, você consegue ter ali questão de redução tributária na carga de impostos, caso esse tenha mais de um imóvel, caso esse imóvel venha a ser locado. Então tem redução tributária, evitando a sucessão, que eu já falei, e ainda, né, evitando brigas entre as famílias, né, evitando brigas entre os herdeiros. Porque dentro desse planejamento, dentro de toda essa estrutura, né, vocês conseguem ali determinar, manter todo esse patrimônio já determinado, quanto que vai ficar para cada um, e não há também a necessidade de venda, não precisa passar por nada de nenhum transtorno desse. Então, e ainda assim, aí você fala, mas eu já vou transferir meus imóveis para a pessoa do meu filho, né? E agora? Mas eu vou perder, né? Mas essa casa é minha. Como que eu já vou transferir para os meus filhos esse imóvel? Calma, você transfere, é feito isso de forma documentada, tudo de forma adequada, mas você não perde o controle desse imóvel, ou seja, você ainda continua sendo o proprietário e o controlador de tudo. Você administra todo esse patrimônio, né? Os filhos, eles entram ali como parte da sucessão, evitando aqui o inventário, mas eles não são donos de nada. Eles não têm controle sobre nada. O controle é sempre mantido em nome dos patriarcas, em nome dos pais, né? E eles que gerem ali todo esse sistema. Então, mantendo essa gerência de todo o sistema, vocês é quem decide para quem vai o quê, como que vai ser controlado, retirada de lucros. Mantém todo o controle que vocês têm hoje, vocês vão ter lá, isso com mais segurança. Finalizando aqui com vocês, eu já queria fazer um convite para todos, né? Já me segue no canal, ativa o sininho, tá bom? E aí eu vou estar soltando aqui outros vídeos, lives e futuramente, né, logo, ainda dentro desse mês, vou estar fazendo live explicando melhor como que funciona essa questão do planejamento patrimonial familiar, né, as questões, as nuances que envolvem todo esse planejamento, né? Como que fica, quais os tributos que são reduzidos, quais os custos que são feitos ali dentro do planejamento, o que se evita, quais são as garantias, os possíveis que as pessoas têm, e riscos, né? Que as pessoas pensam muito em risco, se há risco, se não há risco, quais os riscos, os temas discutidos hoje atualmente falando sobre isso. Então vai ser uma live completa falando sobre tudo isso, né? A gente vai seguir ali por 3 dias falando, porque é muito conteúdo, né? São bastante dúvidas que as pessoas têm sobre essa questão de planejamento, e vai ser um prazer te ver lá nessa live nesse dia. Tchau, tchau!